Olha, o nosso assunto agora é o meio ambiente. Em 2015, o Papa escreveu a encíclica Laudato Si, que trata do cuidado com a nossa casa comum, o planeta Terra. A partir de então, várias iniciativas começaram a surgir em prol da preservação ambiental, baseadas nas palavras do Pontífice. Uma dessas ações se chama Movimento Laudato Si, que reúne pessoas e instituições de todo o mundo. Quem vai conversar comigo hoje é a Márcia Oliveira, ela está ao vivo para bater papo comigo, ela é assessora da Repam Brasil. Márcia, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker, bom dia a todos e todas que acompanham o Santo Café nesse dia tão especial. Então, primeiro, como que é a sua atuação no movimento Laudato Si e como a Repam contribui com essa ação? A Repam tem se destacado desde 2015 com vários seminários sobre a Laudato Si. Nós fizemos uma série de debates e grandes seminários reunindo dioceses inteiras, regionais inteiros, para aprofundar a carta encíclica Laudato Si e para planejar processos de intervenção que visam colocar em prática ou aprofundar a partir das práticas sociais aquilo que são as orientações da Laudato Si. Então, o movimento Laudato Si tem se dedicado justamente a essas duas grandes ênfases. Estudar e aprofundar a encíclica, a carta encíclica do Papa Francisco e avaliar a possibilidade de práticas, novas práticas para fazer acontecer, então, a proposta desenhada na Laudato Si e criar novas possibilidades de intervenção para fazer acontecer toda essa prática voltada para a questão ecológica, de modo especial, pensando ecologia integral, entendendo que tudo está interligado e compreendendo que todas as práticas são importantes. Todas as iniciativas são importantes. Certo, Márcia. Explica para quem está em casa o que é essa encíclica Laudato Si. O pessoal às vezes ouve a gente falando na TV e muitas vezes não tem a compreensão do que se trata. O Papa Francisco, inclusive, sempre se demonstrou muito preocupado com a questão ambiental, né? A Laudato Si foi uma carta encíclica do Papa Francisco lançada em 2015, e ela tem como ponto central refletir sobre os limites das questões ambientais. Então, está em debate a questão da crise climática, está em debate toda a preocupação de setores da sociedade com a questão dos biomas, a questão do clima em nível mundial, está em debate o cuidado com a casa comum. Tudo isso o Papa Francisco vai chamar de ecologia integral. Isso quer dizer que nós fazemos parte dessa ecologia também e somos responsáveis por ela, ou seja, mais do que na hora, estamos num tempo de nos envolvermos com a questão ecológica, com a questão ambiental, porque o planeta corre riscos. Então, esse é o chamado central da Laudato Si e é um convite à reflexão das nossas práticas, das nossas ações na relação com o meio ambiente. E uma questão bem central na encíclica é entender que tudo que nós fazemos tem um impacto socioambiental. E é isso que o Papa Francisco chama, então, de ecologia integral. Em poucas palavras, o padre Cirineu Kuhn cantou: tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. É um refrão muito bonito, um chamado assim muito profundo a repensarmos o nosso lugar na sociedade, o nosso lugar no planeta e a nossa responsabilidade com a questão ambiental. Responsabilidade que todos nós precisamos assumir, né, Márcia? Agora, a encíclica, ela é como se fosse um manual, né? Algumas instruções do Santo Padre para nós. Mas é necessário que a gente dê vida a isso. Como que eu, tão pequenininho, posso fazer a diferença? Então, algumas mudanças de hábitos são muito necessárias. Por exemplo, como é que nós utilizamos a água, como é que nós nos relacionamos com o lixo que nós produzimos, como é que nós nos inserimos nesse mundo do consumismo
E a encíclica nos convida a uma grande conversão ecológica. Essa conversão ecológica, ela parte desde elementos muito pessoais, onde eu vou pensar a minha relação com a questão ambiental, da minha família, da minha comunidade, do meu pequeno grupo, e ampliar isso para toda a sociedade, né? Então, tem diversas iniciativas, como, por exemplo, diminuição da produção do lixo. É possível fazer isso. É possível reciclar, é possível transformar lixo em adubo, em matéria orgânica para cultivar flores, para cultivar jardins, para cultivar árvores. Tudo isso tem um impacto importantíssimo nessa recuperação do clima. As ações mais amplas, né, estão voltadas para reflorestamento, estão voltadas para as responsabilidades de poluição em nível mundial. São questões assim ainda muito complexas, porque muitos países não querem admitir, primeiro, o nível de destruição do meio ambiente, né? E segundo, porque está assim, a questão do desenvolvimento capitalista está tão integrado, está tão assim assimilado, que as pessoas não conseguem parar para pensar que, por exemplo, ao destruir uma floresta e criar gado, eu estou contribuindo com a alimentação. Só que aí eu tenho um impacto ambiental nisso tremendo. Então, uma das questões, assim, bem que o Papa Francisco nos convida à conversão é dizer: será que eu preciso comer toda a carne que eu consumo todos os dias? Será que é possível modificar essa alimentação e comer mais alimentos que nascem em árvores e menos alimentos processados, menos alimentos que contaminam, que inflamam o nosso organismo, né? Então, por exemplo, o consumo da carne é um desses pontos. Eu preciso de tanta carne, né? Será que eu sou um ser carnívoro que precisa de tanta carne? Então, essas reflexões nos convidam a uma conversão. Ô, Márcia. E depois entender uma questão. E mesmo eu, Wilker, sendo um único indivíduo, a minha casa sendo uma única casa, em meio a tantas outras, a pessoa que está nos acompanhando agora, está lá no sofá, ela deve estar pensando isso. Como que a minha casa, tão pequenininha aqui, vai fazer a diferença? Faz, né? Faz muita diferença, Wilker, porque justamente é a soma de todas essas práticas que vai ter um impacto ambiental importante. Por exemplo, né, eu acabei de falar de consumir menos carne. Consumir menos carne quer dizer derrubar menos florestas, produzir menos gás butano, né, que o gado produz muito gás metano, que tem um impacto na camada de ozônio muito forte, né, muito pesado. Então, assim, questões muito simples podem mudar coisas assim muito grandes, né? Cultivar um jardim, por exemplo, plantar flores que motivam ou que ampliem a polinização, cuidar, por exemplo, dos insetos polinizadores, das abelhas, né? Todos os insetos que contribuem Pequenas para ações, a polinização. Né? Pequenas ações que fazem toda a diferença. Márcia, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Até uma próxima oportunidade. Foi ótimo falar com você e levar conscientização ao pessoal que acompanha o Santo Café. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.